falado que Ele tem cuidado de nós e que Ele não nos desampara, e por caminhos que a gente anda, Ele nos livra de todo perigo, de todo mal. O Senhor é conosco. E crendo nisso, eu quero vos pedir para que me acompanhem nesta leitura desta manhã, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, versículo 38 e 39, amém? Aqueles que podem, dizem amém, os que encontraram, amém? Glória a Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 38, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Podei-vos assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus queridos, nesta feita que me foi concedida, esta oportunidade, quero expressar aqui diante de toda a congregação de Deus, porque a igreja, ela não pertence a nenhum de nós que aqui estamos, mesmo sendo a liderança, mesmo sendo um membro que traz a sua oferta à casa do Senhor. Não é com dinheiro, não é com nada disso, mas a igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo, e como sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade de mais uma vez poder estar trazendo e ministrando a palavra do Senhor, porque sei que esta é uma tarefa não muito fácil, mas como a igreja do Senhor, a palavra também não tem outro dono, é de Deus também. Então eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, ser grato também ao nosso pastor, que sempre tem nos proporcionado a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida deste companheiro e amigo, que o Senhor possa estar abençoando a ele e toda a sua casa, amém? Meus queridos, o texto nesta manhã irá nos falar de um acontecimento muito conhecido de todos nós. Desde que eu era jovem, adolescente, cristão, que aceitei a Jesus Cristo, eu ouço falar deste texto e sempre me encanto com este texto. E este texto, ele é muito lindo, porque ele expressa de uma forma muito clara a vida de um homem e de uma mulher de Deus, a vida de um cristão. Este texto, ele é basicamente essa experiência vivida pelos discípulos de Jesus, uma metáfora de vida de um cristão. Porque quem nunca passou por uma tempestade em sua vida? Tempestades que vêm para nos amedrontar, tempestades que vêm para nos causar espanto e medo e temor. E nós, mediante ao texto e a palavra de Deus, eu separei durante os meus estudos da palavra do Senhor alguns tópicos para trazer com os irmãos, para podermos trabalhar nestes tópicos nesta manhã, nesta ministração dessa palavra. E por isso eu quero pedir a cada um de vocês a cooperação no entendimento, para que preste muita atenção, porque se você perder cada um desse tópico, possa ser que você saia desta manhã do mesmo jeito que você entrou. Mas se você parar e prestar atenção na palavra do Senhor, nesses tópicos que aqui serão ministrados, eu tenho certeza que a sua fé sairá ainda mais forte e inabalável no Senhor. E nesta feita,
os tópicos que vim para trazer-vos nesta manhã. O primeiro tópico que quero trabalhar convosco é um tópico que tem por título o silêncio de Deus. E posteriormente, o segundo tópico, trabalharemos 3 tópicos. O segundo tópico trabalhará sobre o desespero dos discípulos. E o terceiro tópico, ele se baseia no versículo 38, que nos diz: mestre, não te importa que pereçamos? Então, o primeiro tópico, dormindo na polpa, no silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Vejamos que o texto da palavra do Senhor, em vários textos da palavra de Deus, irá nos dizer que houve diversas tempestades na vida daqueles que serviam ao Senhor. E como as tempestades que haviam na vida de cada um, houve um motivo para elas acontecerem. Mas se você parar e observar, mesmo no silêncio de Deus, Deus deu escape para cada tempestade. Eu quero que você neste momento se lembre de quando Deus mandou o seu servo, o profeta Jonas, e pregar a sua palavra na cidade de Nínive, para que ele pudesse pregar a palavra de arrependimento ao povo da cidade de Nínive, para que ele se arrependesse. Mas só que o profeta Jonas, ele não quis ir cumprir com o chamado que Deus havia mandado que ele pregasse a palavra de Deus. E tomando ele direção ao contrário, tomando ele ali, como diz a palavra do Senhor, um barco para uma outra direção onde Deus não havia mandado que ele fosse, a palavra de Deus irá nos dizer que durante aquela viagem, durante aquela passagem para a outra margem, neste dia, uma grande tempestade sobreveio naquele local. E vindo uma grande tempestade sobre aquele local, sobre aquele barco, naquela região, a palavra de Deus irá nos dizer que aqueles homens que estavam ali, homens experientes, pescadores, homens que conheciam o mar e que só de olhar o tempo sabiam se teria tempestade ou não. Mas só que naquele dia, aqueles homens foram pegos de surpresa, pois uma grande tempestade sobreveio, levando eles a pensar da seguinte maneira: quem será que errou? Quem será que pecou? O que fizemos de errado? Vamos lançar sorte para saber quem é de nós que fez alguma coisa errada para atrair tal ira sobre nós. E a palavra de Deus irá nos dizer que a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas, diante daquela tempestade, diante da sua desobediência, ele foi lançado para fora do barco, e vindo ali um grande ser marinho e engolindo a Jonas. Mas só que nós observamos que daquela tempestade, Deus havia, mesmo diante da desobediência, preparado um escape para o teu servo, e livrando o Senhor, o teu servo, mesmo tendo desobedecido a sua ordem, mas ele deu o seu livramento durante aquela tempestade. E nós vejamos que também de outra maneira, Deus, agora através de Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Senhor, nós vemos que quando Jesus, ele vinha se aproximando em direção aos seus discípulos, já no Novo Testamento, no livro de João, quando nos diz que quando depois que Jesus, ele fez a multiplicação dos peixes, uma grande tempestade sobreveio, pois os seus discípulos estavam atravessando sobre a outra margem. E a palavra de Deus irá nos dizer que Jesus, ele começou, depois de ter tido o seu tempo de oração, ele começou a andar sobre as águas para ir ter com os seus discípulos. E a palavra de Deus irá nos dizer que durante aquela tempestade, os seus discípulos ficaram temerosos, que diante daquela tempestade, os seus discípulos já com medo, eles olharam e viram um vindo sobre a face das águas.
E eles pensaram: será que é um fantasma? O que será que está vindo? Mas Jesus gritou: sou eu. Jesus falou com eles que era ele. Então nós vemos mediante do texto que Pedro irá dizer para Jesus: se és tu, mestre, que estás aí, faça com que eu vá até a ti. Então Pedro, Jesus diz: vem. Então Pedro, saindo do barquinho, agora começou a caminhar sobre as águas, assim como o seu mestre, nos mostrando que mesmo no silêncio de Deus, que mesmo na tempestade, o Senhor, Ele cuida dos seus. E aquela tempestade, mais uma vez, não pôde matar os servos do Senhor. Mas outra feita, o texto irá nos dizer que um dia Jesus, ele, como de costume, estava ministrando a palavra, mas ele chegou-se para os seus discípulos e disse para os seus discípulos: passemos para a outra margem. E os seus discípulos não questionavam ao mestre. E se nós formos parar, os irmãos, onde convinha observar, ao ler a palavra do Senhor, que quando Jesus, ele saiu a escolher os seus discípulos, se os irmãos observarem, muitos dos seus discípulos eram homens de pesca, de pescaria, pois era um trabalho muito árduo daquela época, um trabalho muito comum, porque a região ali da proximidade da Galileia era uma região de pescadores, e muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, mas só que muitos deles que foram chamados, que outrora eram pescadores de peixe, agora Jesus irá chamar para serem pescadores de homem, pescadores de almas. Mas vejamos que neste dia, quando Jesus despediu a multidão e saiu com seus discípulos para outra margem, a palavra de Deus irá nos dizer que durante aquela viagem sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade, ela deixou os discípulos de Jesus com medo, temerosos e tremendo eles pela sua própria vida, porque a tempestade e os ventos eram muito fortes naquele dia. A história nos diz que aquela região onde os discípulos estavam era um lago, ou mar da Galileia, e essa região ela ficava a aproximadamente a 220 metros abaixo do nível do mar. E sendo este lago abaixo do nível do mar, sendo rodeado daquele local de montanhas, aqueles discípulos agora pensaram: os ventos, eles têm soprado de todos os cantos, os ventos têm soprado, e o nosso barquinho balançando para lá e para cá, as ondas do mar agora açoitando o nosso barco. Agora, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Será que os ventos irão nesse dia nos matar? Será que essa tempestade furiosa sobre as ondas do mar, será que vão nos engolir vivos? E será que nós vamos perecer aqui? Só que eu posso imaginar, meu pastor, que nesse dia havia alguém que havia lido o Salmo 121, e olhando ele para os montes que estavam ao seu redor, ele disse consigo mesmo: eleva os meus olhos para o monte. Aí ele está dizendo, eu posso imaginar, eu vou conjecturar para os irmãos, aí ele está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, porque só havia montes em volta, a tempestade e o vento soprando. Aí ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando ele disse: de onde me virá o socorro,
ele se lembrou do mestre. Foram procurar o mestre, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o mestre está aqui no barco, ele está conosco. Vamos procurar o mestre. Aonde que o mestre está? Aí o texto nos diz que ele estava na polpa dormindo. Só que eu quero abrir um parêntese aqui e levar os irmãos a questionar este dia dessa tempestade, nesse dia que os discípulos estavam com tanto medo. Não estava tudo bem. De repente não veio uma tempestade para abalar a fé daqueles discípulos. Mas eu quero abrir um parêntese para perguntar à igreja do Senhor: por que que o mestre estava dormindo na polpa do barco? Por quê? Porque havia silêncio de Deus. É o primeiro tópico que estamos trabalhando, silêncio de Deus. Por que estava havendo silêncio de Deus? Quando você é convidado para a festa de um amigo, e você chega na festa desse seu amigo, o seu amigo conversa com você, mas logo aparece um outro amigo, uma outra distração, aí você se retira, aí ele se retira e deixa você sozinho, e você se sente ali no meio daquele pequeno povo, isolado, sozinho. Ninguém está conversando com você, ninguém está falando com você, e você se sente sozinho, porque o amigo que te convidou, ele enviou um outro amigo ou outra distração e deixou você sozinho. Você vai ficar desolado? Aí a vontade que você vai ter no seu coração é de quê? Vou me retirar, vou talvez sentar, vou ficar aqui, e se talvez, como muitos de nós, se sentir isolado demais, ou ficar muito envergonhado, todo mundo passa, me olha, eu vou acabar indo embora. Sabe o que enquanto eu lia esse texto, eu parei para observar, meus irmãos? É que enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo tranquilo, os discípulos não estavam conversando com o Senhor. O mestre estava dormindo porque não havia comunicação, porque não havia diálogo com o mestre. É aí que entendemos o silêncio de Deus, porque o Senhor se retirou, porque o texto nos diz: o mestre estava dormindo na polpa do barco. Ele estava dormindo na polpa do barco porque ninguém estava conversando com Jesus. Porque creio eu que se um discípulo estivesse interessado em saber mais sobre o reino dos céus e tivesse chamado o mestre não teria se retirado do meio deles para se descansar. O mestre não estaria descansando na polpa do barco. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, vai doer. As tempestades que atraímos, que acontecem na nossa vida, é atraído muitas das vezes por nós mesmos. Porque no nosso tempo, no nosso tempo resumido e nas nossas dificuldades diárias com a administração do nosso tempo, muitas das vezes não há diálogo com Jesus. E por não haver diálogo com Jesus, e por não haver a comunicação com o mestre, as tempestades aparecem nas nossas vidas. As tempestades, elas vêm aparecer na nossa vida. Aí você vai procurar o mestre. Aí você vai querer saber, mestre, aonde tu estás, Senhor? Aí você vai procurar o mestre e vai encontrar o mestre dormindo na polpa do barco. O silêncio de Deus. Aí é onde entra o desespero. Segundo tópico, o desespero dos discípulos. Porque mesmo nós, quando falhamos,
quando nos afastamos do Mestre. Irmãos, nós somos igreja do Senhor. E como igreja do Senhor não pode faltar comunicação, não pode faltar oração, não pode faltar diálogo com o Mestre, não pode faltar a intimidade com o Mestre. Porque quando falta intimidade com o Mestre, mesmo que você ainda permaneça crente, muitas tempestades poderiam ter sido evitadas, muitas tempestades poderiam ser afastadas, porque me diz que tempestade resiste à presença daquele que fez todas as coisas, daquele que tudo fez, daquele que tudo criou. Nenhuma, nada subsiste diante daquele que criou todas as coisas. Nada. E por isso nós, que reconhecemos a nossa insignificância, que reconhecemos que somos feitos do pó, que também não somos nada, nós não somos nada. Como foi dito na última ministração que ministrei nesse púlpito, nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Nós não temos nada a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. E se essa presença já não tiver em nós, as tempestades vão vir, e juntamente o desespero também vai chegar. E você vai procurar o Senhor, e a única coisa que você vai encontrar é o silêncio. O silêncio. Porque enquanto você teve tempo para orar, enquanto você teve tempo para buscar, você não buscou, você não procurou. O desespero bate no coração dos discípulos, e eles, desesperados, eles vêm despertar o Mestre, despertar o Mestre do seu sono. Porque mesmo, meus amados irmãos, o amor do Senhor é tão grande pela nossa alma, mesmo quando você é infiel com Ele, a palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo ao Timóteo, que Ele permanece fiel para conosco, porque a sua fidelidade para conosco vai muito além do nosso entendimento. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele continua o mesmo. Eu não sei como anda a sua vida como cristão. Hoje minha esposa está de prova. Eu me errei, me confundi com a data e vim achando que hoje era o dia da Santa Ceia, que hoje é o dia 31. Eu falei, eu fiquei animado. Eu não sei como você passou a sua semana, se você ainda se preocupa com o dia da Santa Ceia do Senhor, porque nós temos aqui, após cearmos e participarmos do corpo e do sangue do Mestre, nós temos aproximadamente um mês para nos preparar novamente, para vigiarmos, para nos cuidarmos e para nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Mestre. Eu não sei como você tem andado os seus dias, eu não sei como anda a sua comunicação com o Mestre. Talvez seja o seu caso hoje. A tempestade já está assoprando no seu barco. Talvez os ventos já são contrários contra ti. E para todos os lados que você olha, você só vê o vento, você só vê a tempestade, você só vê a maré sobrevindo sobre o seu barco. E como se não bastasse isso, você também, quando abre os seus olhos para olhar para os lados, o céu está escurecido. A única coisa que você consegue enxergar, mesmo de longe, é as grandes montanhas que te cercam. Eu quero que você imagine comigo
o desespero daqueles discípulos naquele dia que se tornou em noite. Porque diante das tempestades, o dia que parecia lindo nas nossas vidas se tornam noites. Quantas vezes nós tentamos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de viver e de andar, e não conseguimos. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele vem nos lembrar: você não conseguiu, você está passando pelo vale, você está sofrendo pela tempestade, desesperado, com medo, afligido, mas eu ainda estou no barco. Se lembre que eu ainda estou presente no barco. Se lembre que eu sou Deus que ouve. Meu irmão, eu quero que você ouça bem isso. Durante muitos anos, durante muitas gerações, são 21 séculos, que os homens, ao invés de buscar um Deus que tem ouvido para ouvir, um Deus que tem olhos para ver, um Deus que tem boca para falar, eles têm criado para si deuses que não têm boca, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouvem, tem olhos mas não veem, e esses deuses nada fizeram por eles. Mas o Senhor, Ele quer nos lembrar: eu não sou nenhum desses deuses que os homens criou. Eu não fui criado por mãos de homem. Eu criei todas as coisas. Foi eu quem fiz tudo. E se eu quem fiz todas as coisas, eu conheço a sua estrutura, eu conheço como você é por dentro. Porque segundo o Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sonda-nos e nos conhece. O Senhor sabe quem verdadeiramente nós somos. E o desespero bate nos nossos corações, bate nas nossas almas. E você, desesperado, agora irá buscar o Mestre. Mas eu quero te dizer: o Mestre só estava te esperando. O Mestre só estava esperando você abrir a sua boca e clamar. Por enquanto, quem estava clamando era a tempestade, gritando, o vento soprando para lá e para cá, e você desesperado. Mas o que o Mestre quer é que você grite mais alto do que a tempestade. Chega de ficar em silêncio. Chega de dizer: Deus, o Senhor está em silêncio. Até quando, Senhor? Talvez você está como salmista. Até quando permanecerás em silêncio? Até quando terei eu que sofrer? Até quando eu irei ter que clamar? Mas o Senhor está dizendo: clame mais alto do que as ondas. Use a fé. Use esse tesouro que há dentro de ti. Meu amado irmão, minha amada irmã, o terceiro tópico irá nos dizer: será que o Mestre não se importa mais com nós? Será que o Mestre não tem me visto? É aí que geram os pensamentos. O terceiro tópico: o Mestre, tu não te importas que pereçamos? Aí os nossos pensamentos, eles começam a trabalhar. Até quando, né? Eu vou clamar, eu vou sofrer, irei passar por essa tempestade. Até quando? Até quando eu verei as pessoas em minha volta conseguindo realizar os seus sonhos e eu continuo na mesma? Mas eu quero abrir um parêntese aí. Eles realizam os sonhos deles. Mas se você é servo de Deus, se você entregou a vida de Deus, eu quero te dizer: deixe que o Senhor realize o sonho dele na sua vida. Porque os sonhos de Deus para você são maiores do que os sonhos que você tem.
é melhor do que os sonhos que você tem. Eu conto para o meu sogro que no futuro, segundo a vontade de Deus, pois já tenho uma morada nos céus, uma casa preparada para mim e para minha família. Mas se um dia Deus me permitir, quero conquistar o sonho da minha casa própria. Aí penso comigo, se eu tivesse oportunidade, apenas penso comigo, se eu tivesse a oportunidade de talvez reconstruir talvez uma casa antiga e fazer dela uma casa nova. Eu não sou engenheiro, eu não sei fazer um projeto, não sei desenhar, como o meu sogro muito bem já desenhou vários projetos lindos que eu já vi. Um homem com talentos. Eu não sei desenhar, não sei fazer um projeto. Mas aí eu me lembro e me recordo que Deus, se Ele realizar este sonho, esta vontade, eu sei que Ele mesmo se encarregará do projeto. Ele mesmo se encarregará da projeção de tudo, dos detalhes. Eu não preciso saber desenhar, eu não preciso saber ser engenheiro, porque o maior dos engenheiros é o Senhor. Eu não preciso ser o dono do ouro e da prata, porque eu já sirvo a um Deus que é. Meu irmão, você não entende, mas o Senhor, Ele é muito mais além daquilo que os seus pensamentos podem imaginar. É verdade. Porque os seus pensamentos muitas das vezes te levam a pensar que para onde eu olho eu só vejo montanhas. É aquele crente que para todos os cantos que olha, ele só vê a dificuldade. Você contou quantas dificuldades aqui? É o vento, é as águas, é o barco que pode furar. Peraí, já são 3, hein? Peraí. Aí vem a noite escura, né? Porque a tempestade, né, meu pastor? Vem a noite escura. Aí quando eu paro para olhar, tem também as montanhas. Desse jeito não vou conseguir, não. Desse jeito eu não vou alcançar. É aquele crente que só fica olhando as dificuldades. Mas o Senhor quer te dizer: para de olhar para as dificuldades. Lembra-te de mim, lembra-te do Senhor teu Deus. É o único que pode te socorrer, é o único que pode te restaurar, te salvar. A tempestade vai te matar sim, se você não clamar ao Mestre, se você não tirar os olhos das dificuldades. Eu estou dizendo isso com propriedade bíblica. Se você continuar olhando para os problemas, você vai morrer nos problemas e não vai conseguir resolver. Mas o Senhor está te dizendo: olha para mim, meu filho, olha para mim. Você tem a oportunidade. Eu tenho uma outra oportunidade. Espera aí, é o pensamento do irmão. A tempestade está soprando. A oportunidade que eu tenho eu vou pular do barco, eu vou me matar de uma vez. É o melhor que eu posso fazer. Vai acabar com tudo, sofrimento. Meu irmão, não é pondo um fim na sua vida que você vai vencer a tempestade. Você vai morrer, você vai pôr um fim na sua vida. Os problemas vão continuar, a tempestade vai continuar, e muitas das vezes você vai dar trabalho ainda até mesmo para a sua família, para aqueles que ficarem. Mas não é mais vantajoso para ti? Pensa comigo, pensa, vocês são inteligentes. Não é mais sábio você contar com o Mestre? Não é mais sábio você esperar no Senhor? Não é mais sábio você confiar que a tempestade dura apenas um momento, mas logo virá a calmaria? Não é mais inteligente você pensar: não, a tempestade está soprando, o vento está soprando, talvez foi eu mesmo que atraí a tempestade, o pregador falou. Mas você tem a oportunidade de, da mesma maneira que a tempestade talvez foi atraída por ti, você também, através da sua vida, segundo o Deus que você serve, você também afastar essa tempestade que está soprando sobre a sua vida. Irmãos,
Eu não prego para uma igreja derrotada. Eu não prego para pessoas derrotadas. Eu não estou olhando nenhum dos vossos rostos aqui e vejo nenhum derrotado aqui. Eu vejo vencedores em nome de Jesus. Eu vejo pessoas que venceram, pessoas que saíram do buraco que estavam e colocaram as suas caras à tapa, como diz no mundo, mas confiaram no Senhor, esperaram no seu Deus e venceram a batalha. E se ainda não venceu, o mestre está nos ensinando, o mestre está nos alertando. Enquanto você está pensando, vamos morrer aqui, será que Deus, Ele perdeu o controle? Será que o Senhor perdeu o controle do nosso barquinho, pastor? E por acaso Deus perdeu o controle de alguma coisa algum dia? Deus nunca perde o controle de nada. Aleluia. O nosso Senhor, Ele cuida de nós. Mas você você outra vez olhou para as dificuldades, você pensa, Deus não se importa comigo. Porque o irmão falou, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar, eu tenho que dialogar com o mestre. Mas será que o Senhor, Ele se importa comigo? Será que o Senhor, Ele se importa com meus problemas? Mas a palavra do Senhor nos diz que assim como nós, preste atenção, assim como nós não sabemos o caminho do vento, assim como nós não sabemos como são formados os ossos da mãe que está grávida, assim também nós não sabemos o caminho, nós não sabemos os planos do Senhor, que todas as coisas fez. Eclesiastes 11:5. Mas nós cremos que mesmo diante disso tudo, que muitos passaram pelo mesmo e disseram, Deus se esqueceu de mim. É onde o Senhor irá nos dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho que viu nascer, daquela que gerou no ventre por 9 meses, durante a sua gestação. A mãe viu o seu filho nascer e teve aquele impacto do primeiro amor nos seus braços. Viu aquela criança crescer, a amamentou, cuidou. Mas o Senhor nos diz, mesmo se essa mãe se esquecer do seu filho, que viu nascer do seu ventre, que teve tanto carinho para ele não morrer durante os 9 meses da gestação, o Senhor, Ele nos diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Quando você vier me buscar, me acharás. Aleluia. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar, e buscai enquanto está perto. Meus amados irmãos, Jesus está perto, Jesus está no barco, a tempestade está soprando no seu barco, e na Bíblia muitos, não foi só você, porque o texto irá nos dizer que junto com os barquinhos havia outros barquinhos também. Depois você chega lá na sua casa, vai ler o texto para você aumentar a sua fé. Tinha outros barquinhos. Aí você está pensando consigo mesmo, é só eu que estou sofrendo dor? É só eu que estou passando pela provação? É só eu que sofro a luta, a provação? Mas eu quero que você dê uma olhada para o lado aí, dê uma olhadinha para o lado, para frente, para trás. Dê uma olhadinha. Há outros barquinhos também, e nenhum desses barquinhos está sozinho. Você não está sozinho, mas o que você tem que fazer é se levantar,
não é se desesperando, não é dando lugar aos pensamentos, os pensamentos de um derrotado, que você irá vencer, mas é dando lugar aos pensamentos. Não, o Senhor, uma coisa que eu acho muito lindo, meus amados irmãos, é que se você seguir a Bíblia do começo ao fim, você vai tirar exemplos para a sua vida, para tudo que você passa na sua vida. Não tem nada que você faça na sua vida que você vai dizer, igual eu vou falar, igual o sábio Salomão falou, não tem nada de novo embaixo dos céus. Meus irmãos, se você parar para ler a Bíblia, você vai encontrar exemplo para tudo. Outras pessoas que pareciam ter sido esquecidas também, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que se acostumaram a receber não. Quantas vezes você recebeu não? Quantas vezes você pediu ajuda e disseram para você não? Pessoas que eram acostumadas a receber não e passaram a pensar, será que eu estou esquecido? Lembra do cego de Jericó? Parecia estar esquecido. Só que um dia o mestre passou e ele falou, pode parecer que eu estou esquecido, só que o mestre está no barco, está na popa, está dormindo. O que eu vou fazer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor irá nos dizer que Jesus olhou para aquele cego de Jericó e ele jamais não foi mais cego. Assim como também no tanque de Betesda, aquele homem que havia 38 anos que padecia enfermo. Imagine comigo, 38 anos, meus amados irmãos, aquele homem enfermo, esquecido, deixado. Imagina comigo, pare e pensa no texto. Você está enfermo, machucado, talvez não pode andar, e você vê um monte de gente passando na sua frente, e você pede ajuda a um, pede ajuda a outro, mas você só recebe não. Me desculpa, mas eu não posso te ajudar. Me desculpa, mas eu tenho também uma enfermidade e preciso ser curado. Porque vivemos em um tempo de muitos enfermos. Antigamente, nós poderíamos procurar homens e mulheres de Deus para poder buscar aconselhamento. Mas hoje são tantos os enfermos, são tantas pessoas que estão debilitadas espiritualmente, que infelizmente, diante do meio que vivemos, do tempo em que vivemos, muitas das vezes não podemos contar um para com os outros, porque muitas das vezes estamos feridos dentro de nós mesmos, estamos machucados dentro de nós mesmos. E como nós podemos dar cura a outra pessoa através do nome de Jesus, se nós mesmos continuamos feridos e machucados, esquecidos? Esse homem estava esquecido, mas a Bíblia diz que um dia Jesus apareceu lá. Estava na polpa dormindo, mas Jesus apareceu lá, e Jesus solucionou o problema daquele homem, e Jesus curou aquele homem, pegou a sua cama, andou. Aquele homem que jazia enfermo, ele foi curado. Parecia estar esquecido, parecia estar esquecido até mesmo o seu melhor amigo, aquele por quem Jesus chorou, Lázaro. Ele parecia também estar esquecido, meu irmão. Mas Jesus, no quarto dia da morte de Lázaro, ele disse a Lázaro, saia para fora. O mestre estava lá, na polpa do barco, e o mestre falou para Lázaro, sai para fora. Meu irmão,
Pode parecer que o Senhor, Ele está em silêncio diante do seu problema, e o desespero está batendo sobre ti, e parecer que talvez o mestre não se importa com você, parece que o mestre não te importa se você está perecendo, mas a minha Bíblia diz, a irmã Maria está com a Bíblia aberta aí, versículo 39, a minha Bíblia diz que Jesus, Ele despertando, o mestre despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? É tremendo o que Deus está me revelando aqui agora. Deus está mandando o vento e o mar se calar, porque Ele quer ouvir a voz do seu filho falar com Ele. Aleluia, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glória a Deus. O Senhor está acalmando marés sobre a sua vida, meu amado irmão, porque Ele quer ouvir a sua voz falar com Ele. Aleluia. Ele quer ouvir aquele filho que buscava Ele novamente clamar pelo seu santo nome. Você teve muita oportunidade de pular fora do barco. Ei, peraí. Não. Calma. Está vindo solução. Jó, depois de tudo aquilo que ele enfrentou, em Jó 19:25 nos diz: pois eu sei que o meu Redentor ainda vive, e por fim se levantará sobre a terra. Meu amado irmão, Jesus está apenas dormindo na popa do barco. Ele não está morto, não. Deus não está morto, não. Aleluia. Deus, Ele te ouve. Deus ouve orações. Eu amo dizer essa palavra. Deus ouve orações. Vou repetir de novo. Deus ouve orações. Aleluia. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus ouve as minhas. Porque muitas das vezes, quando eu também passei pelo mesmo vale que você pode estar passando nesse dia, o Senhor me socorreu. O Senhor acalmou a tempestades e a maré para ouvir a minha voz. Porque o Senhor, Ele nos diz que mesmo antes que tu nasceste, Jeremias 1:5, mesmo antes que tu nasceste, eu te escolhi. E mesmo antes que tu nascesse no ventre da sua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aí você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, é tanto problema, eu sou criança também, é tanta dificuldade, vento, mar e não sei o quê. Aí Jesus, aí o Senhor te diz: não digas que não pode. Jeremias 1:7, não digas que não podes, que ainda é apenas uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu te mandar tu falarás. Eu quero que nessa manhã vitoriosos se ponham de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero que nesta manhã você se lembre que o Senhor, Ele não te conhece hoje, Ele não te conheceu ontem, Ele não te conheceu quando você caiu no pecado. Não. Ele te conheceu mesmo antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. O Senhor traçou um projeto na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ei, eu quero que nessa manhã você saia igual eu vou sair nessa manhã, como um vitorioso. Eu quero que nessa manhã você saia daqui entendendo do Deus que você serve e do projeto que Deus já traçou na sua vida. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa a tempestade que você está enfrentando, o versículo 39 nos diz que Ele se levantou e mandou o vento e o mar se calar e se aquietar, e eles obedeceram. Eles não é nem louco de não obedecer o mestre. Por que eu falo isso com ironia? Porque tudo foi feito por Ele,
para Ele e por Ele. A glória é do nosso Deus, a honra é do nosso Deus, o louvor é do nosso Deus. A palavra não é do Camilo, não é do pregador, é de Deus. E se eu sirvo um Deus que fala com a sua igreja, eu quero que nessa manhã você largue esse pensamento no chão dessa igreja, morto, caído, que você é um derrotado, que você não consegue, e te lembre: Deus te escolheu, Deus escreveu cada um dos seus dias no seu livro da vida. E ei, meu irmão, mesmo que você não se comunique com o mestre, quebre o silêncio, volta a falar com o mestre, volta a orar, volta a falar com o mestre, volte a clamar, buscar solução aonde você encontra? No Senhor, no mestre. Porque, meu irmão, você não está sozinho no barco. Você não nasceu para perder essa guerra que você está enfrentando. Você não nasceu para viver uma vida de derrota. Mas Deus te chamou, porque Deus está contigo. André, Deus está contigo. Irmã Marilda, Deus está contigo. Irmã Sara, Deus está contigo. Meu pastor, Deus está contigo. Aleluia. José, Deus está contigo. Ei, irmão Milton, Deus está contigo no seu barquinho. Meu irmão, entenda isso. Eu não quero que você saia daqui sem entender isso, que você não está sozinho, mas Deus está com você. E se Ele está com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te chamou, naquele que te formou. Aleluia. O Senhor te ama e Ele está com você. Glórias a Deus. Meu Pai, nesta manhã eu quero te dar graças por esta palavra, te agradecer, Senhor, por nós não estarmos sozinhos em meio à tempestade.